Me disseram que meu sonho era caro demais para mim. Hoje, 5 anos depois, sorrio sem medo. Oi meninas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas aqui no meu canal. Eu me chamo Luísa e hoje eu vim aqui bater papo com vocês por um relato de uma cirurgia que eu fiz há mais ou menos 5 anos atrás e eu espero que sirva de inspiração para vocês aí. Pode ter muitas pessoas procurando, pensando em fazer a cirurgia e tem medo, sente insegurança ou surgem muitas dúvidas quando a gente vai fazer a cirurgia, né? E até mesmo vergonha de falar sobre isso. Bom, então eu vim aqui contar um pouquinho da minha história, né? De como tudo começou. Por que que eu resolvi, então, fazer a cirurgia? Como que eu cheguei até a cirurgia ortognática? A de fazer a cirurgia começou na adolescência, mais ou menos na adolescência. Eu nunca tive um problema em si com a minha aparência na escola, né? Então, muita gente começou a fazer piadinha comigo. Eu nunca fui de ligar muito pra isso, não levava pro coração em si, porém, eu comecei a criar um complexo com o meu queixo, né? Pra quem não sabe, eu sou ex-classe 3 na cirurgia ortognática, que eu tinha o queixo bem projetado pra frente, então eu ficava assim, mais ou menos assim. E isso levava as pessoas a me colocarem muitos apelidos, né? Muitos apelidos mesmo. Eu também levava então de brincadeira, porém, eu comecei a criar um complexo sobre isso, né? Em cima desse problema. E aí eu comecei a me olhar no espelho de uma forma diferente. E eu falei, caramba, tem alguma coisa bem estranha mesmo, né, comigo. E eu comecei a me incomodar, né? Começou a gerar incômodo, uma coisa que pra mim até então era normal, começou a me gerar incômodo mesmo. E o que que eu fiz? Na época, meu pai não tinha condição de pagar pra mim um convênio, pagar uma consulta odontológica, porque era muito caro. Isso, eu tinha mais ou menos uns 16 anos de idade. Hoje eu tô com 27. E o que que acontece? Eu sou do interior de São Paulo, eu morava numa cidade chamada Guararema, né? Eu sou de Guararema. E nessa época, além da cidade ser pequena, não ter muitas possibilidades, era muito limitado e caro, né? Uma consulta odontológica na época, para você conseguir usar aparelho, era muito caro. Então eu vou deixar umas fotos para vocês verem como eu era antes. Eu não tinha problema em si com o queixo, como eu mesma falei, né? Não me incomodava tanto, porém os meus dentes eram muito tortos. Eles eram extremamente tortos e isso sim me incomodava. Mas como eu falei, meu pai ele não tinha condição de pagar um dentista pra mim. E eu comecei a trabalhar, então eu tive um trabalho que me possibilitou de fazer a minha primeira consulta odontológica, gente. E aquilo pra mim foi maravilhoso. Porque eu nunca tinha passado num dentista particular, né? Então somente pelo SUS. E na época não tinha possibilidade, pelo menos eu não conseguia achar nenhum meio de fazer, de conseguir usar o aparelho sem ser você pagando mesmo de forma gratuita pelo SUS. Pelo menos na época que eu pesquisei, que eu tentei achar, eu não consegui, né? Agora tem vários meios, você tem trilhões de possibilidades de passar numa consulta odontológica, existem convênios, até mesmo no SUS eu acho que você consegue colocar aparelho de graça. Enfim, na época que eu procurei, eu não tinha condições, eu era pobre mesmo, não tinha condições. E aí eu comecei a trabalhar, né, e consegui. Eu lembro que na época eu paguei exatamente R$ 100 na consulta odontológica. Aí vai lá eu, toda feliz, né? Eu cheguei lá toda feliz querendo fazer meu tratamento. E a dentista, ela simplesmente me jogou um balde de água fria, gente. Sim, ela me desanimou. Eu não fiquei com ela 5 minutos no consultório, tá? Eu lembro que eu sentei na cadeira, né? E ela abriu minha boca, ela examinou. Ela simplesmente olhou pra mim, ela me sentou lá, me colocou bonitinha, sentadinha na mesa e falou pra mim: bom, você precisa de uma cirurgia, cirurgia ortognática, mas você não vai conseguir fazer porque é uma cirurgia muito cara. Ela custa mais ou menos R$ 100.000. Infelizmente é bem caro mesmo, não é todo mundo que consegue fazer. Ou seja, gente, ela simplesmente quis limitar o meu sonho, ela simplesmente quis colocar um ponto final ali, sabe? Mas o porquê, eu até entendo hoje o porquê que ela falou isso, né? Era uma cidade pequena,
Então, lá ainda é uma cidade pequena, Guaraíba todo mundo conhece todo mundo. E ela conhecia meus pais, ela conhecia de onde eu tinha vindo, ela sabia da minha história, que eu não tinha muitas condições financeiras. Então ela não queria dar continuidade mesmo ao meu tratamento, ela não queria que eu voltasse no consultório dela, essa era a realidade. Mas, gente, eu fiquei bem chateada mesmo, bem chateada, eu lembro que eu chorei nesse dia, mas eu não me deixei abater. É isso que ela falou pra mim, né, querendo ou não, foi uma coisa bem negativa, eu levei como um combustível mesmo, um gás pra não desistir. E eu lembro que eu ficava pensando, mas quem é ela para colocar limite no meu sonho? Por que eu não vou conseguir? Quem vai ditar se eu vou conseguir ou não fazer a cirurgia? Sou eu. Ou seja, eu não me dei por vencida. Não me dei por vencida. Porém, eu parei um pouco de pesquisar, né, ali na região, eu fiquei com um pouco de trauma. Isso, como eu disse, eu tinha mais ou menos 16 anos de idade. E, resumidamente, para falar assim, quando eu fiz 18 anos, eu mudei para a cidade vizinha, que é a cidade que eu moro hoje, que é Mogi das Cruzes. E consegui o meu primeiro trabalho registrado, né? Na época era um trabalho informal. E com esse trabalho que eu consegui registrado, eu consegui fazer um convênio odontológico. E aí, novamente, eu passei ao dentista, né? E queria dar continuidade, porque eu não ia desistir, gente. Era o meu sonho, porque era uma coisa que mexia muito com a minha autoestima. E se você tá passando por isso, eu sei exatamente como é estar nessa situação. Principalmente se a gente sofre bullying, né? E aí fica com aquela coisa na cabeça. Você cria um complexo contra si mesmo. Então, eu tinha até uma distorção da minha imagem. E eu queria, de toda a forma possível, de todas as maneiras possíveis, realizar a cirurgia. Bom, e aí eu passei com o dentista, né? E foi maravilhoso o atendimento. E aí ele me indicou um cirurgião para eu conversar, ver como que isso faria, né? Todo o processo, como seria. Gente, foi maravilhoso. Ele me atendeu super bem. E ele falou que faria os meus procedimentos, até porque então você não consegue fazer uma cirurgia logo de cara. Você tem todo um procedimento ali, uma preparação antes da cirurgia em si, né? Como eu disse, eu tinha o dente totalmente torto, que eu vou deixar a imagem para vocês verem. E eu precisava primeiro corrigir toda a arcada dentária para depois da entrada em si na cirurgia. Bom, isso tudo foi exatamente 2 anos que eu fiquei usando o aparelho, né, odontológico. Eu usei em torno mais ou menos de 2 anos, gente. Então, não desanima e não desiste, porque é assim mesmo. Cada caso é um caso, pode ser que você demore menos tempo de aparelho para conseguir fazer o procedimento, e tem pessoas que vão demorar muito mais que eu. Mas o segredo é, confia no processo, não desanima, que vai dar tudo certo. No final a gente vai conseguir. E foi muito legal porque a primeira vez que eu fui conversar com o cirurgião, que no meu caso eu super recomendo, que foi o Dr. Gustavo Tralli, eu lembro da primeira consulta que eu entrei no consultório dele assim meio desacreditada, né? Eu ainda tava desacreditada. E eu lembro que ele me indicou a fazer o convênio através da empresa, né? Como eu disse, era um trabalho registrado, eu tinha um convênio odontológico, porém, para fazer a cirurgia, eu precisava de um convênio médico. E eu lembro dele falando para mim os processos de como que era, que poderia demorar, mas ele soltou uma frase que foi assim, foi o ápice pra mim, sabe? Foi um gás assim que eu me apeguei àquilo e não desisti mesmo, que eu sabia que eu tava no caminho certo. Ele olhou pra mim, que eu tava com aquela carinha, né, meio assim, murchinha, vai dar certo, será que eu vou conseguir? E ele falou, não desanima não, faz o convênio médico da sua empresa, porque pode ser o convênio mais barato que for, a gente consegue fazer a cirurgia pelo convênio, o convênio cobre, desde que a gente consiga provar que é uma cirurgia por questão de saúde, né? Pra quem não sabe, a cirurgia ortognática, no meu caso, não foi somente por estética, me incomodava muito, né? O fato do queixo ser protuberante, mas eu tinha vários problemas que eram em relação a isso. Eu sentia, às vezes, dor no ouvido, né? Depois que eu comecei a fazer o tratamento com o aparelho, eu sentia dor no ouvido,
E isso era em relação à ATM, né, o desgaste da ATM por conta da arcada dentária. Eu não conseguia dormir de boca fechada, ou seja, eu sempre tava dormindo babando, porque eu não conseguia respirar, né? E eu sentia muita dor de cabeça, gente, muita dor de cabeça mesmo. Hoje em dia melhorou muito, eu ainda tenho enxaqueca, porém aquela dor que era praticamente toda semana ali, ela sumiu. E foi graças à cirurgia ortognática. Então, teve bastante coisa assim que melhorou, então foi por conta da saúde mesmo, né? E graças a Deus a gente conseguiu provar que era uma questão mais de saúde do que estético, né? A estética a gente fala que vem de brinde, porque você ganha outros benefícios, né? Entre outros vários benefícios. E em relação à cirurgia, foi basicamente isso. Eu fiz o tratamento odontológico, consegui achar um bom cirurgião, né? Como questão de recomendação aqui, eu peço para vocês, escolham um excelente profissional, pesquisem antes, né? Eu pesquisei bastante antes de chegar no Gustavo Tralli, foi uma indicação, porém eu acabei vendo o relato de outras pessoas que já tinham operado com ele e eles me indicaram. E vamos lá então falar da tão sonhada cirurgia, né? Então, como que foi a cirurgia em si? Bom, a minha cirurgia, ela saiu no dia 18 de março de 2020, ou seja, praticamente junto com a pandemia, né? E o que acontece, gente? Como eu disse, tem toda uma preparação antes para você fazer a cirurgia, né? Então a gente fez os exames e tudo mais. Assim que a gente viu que já estava tudo preparado, eu vou mostrar uma foto que eu tô com um gancho cirúrgico já. Eu tinha até um sorriso gengival, né? Que é aquele excesso de gengiva. Hoje eu consigo sorrir e tá lindo, gente. Ficou lindo, maravilhoso. Isso já até responde a pergunta que eu fiz, né? Me arrependi? Bom, então depois de ter usado lá o aparelho, para não ficar tão extenso esse vídeo aqui, depois que eu fiz o uso do aparelho, tudo certinho, a gente fez raio-x, fez todos os exames necessários, fiz eletro, fiz vários exames, gente. E chegou então a sonhada cirurgia, né? O convênio liberou para fazer a cirurgia depois de todo o processo, dos exames e tudo, e documentação. Eu não vou entrar em detalhes em relação a isso, porque eu acredito que cada convênio tenha o seu prazo, as documentações em si. Mas, então, no dia 18 de março de 2020, saiu a cirurgia, né? Então, minha data, ela ficou marcada para o dia 18 de março de 2020. E, gente, eu tive muita sorte. Sorte não, né? Pra quem acredita em Deus, eu tenho muita fé em Deus, que foi por Deus mesmo que saiu minha cirurgia. Porém, saiu muito junto com a época da pandemia, né? E muitas cirurgias haviam sido canceladas por conta disso mesmo, porque não podia operar mais. Depois a gente entrou em quarentena, né? Então, dia 18, eu dei entrada no hospital, eu fiz a cirurgia, eu fiquei mais ou menos 2 dias lá, e depois eu voltei pra cá, né, e eu morava sozinha nessa época, e eu tive um amigo que ficou cuidando de mim nessa época, que foi o Miguel. E como que foi, então, o meu pós-operatório, né? Gente, não tenham medo, porque no começo é difícil mesmo, né? É extremamente difícil. Vocês vão ver a foto aí de como ficou meu rosto depois da cirurgia. O que eu mais achei dificultoso pra mim foi a questão de dormir, porque você tem que ficar deitado, né? Assim, com a cabeça pra cima, né? Não pode deitar de lado e nem de bruços. Isso pra mim me incomodou bastante. Foi a questão de dormir sempre na mesma posição e não poder mastigar, né? Porque a cirurgia é bem complexa e você não consegue mastigar. Então eu fiquei mais ou menos uns 15 dias comendo comida líquida, né? Eu deixei tudo preparado, como eu morava sozinha, pra ele não ter trabalho, meu amigo não ter trabalho de ter que ficar preparando, né, papinha, essas coisas, comida. Eu já deixei tudo pronto, então isso é uma dica que eu dou também pra vocês, se você for fazer a cirurgia. Deixa pronto as suas coisas, né, sopinha congelada, porque nas primeiras semanas, o seu médico, quando você for fazer a cirurgia, ele vai te passar toda a sua orientação de como que funciona, o que você vai poder comer, o que você pode ou não fazer, ele vai passar isso pra você, então fica tranquila.
E já deixei pronto, né? Uma comida bem líquida mesmo, bem ralinha. Eu batia no liquidificador, bati tudo no liquidificador, deixei bem ralinha pra eu conseguir tomar aquilo, né? Porque no começo você não vai conseguir mastigar nada, você só vai tomar. Então eu consumia muita gelatina, sopinha mesmo, batida no liquidificador de mandioquinha, enfim, da sua preferência, né? Uma comida bem líquida, líquida mesmo. Consumi bastante vitamina de banana, inclusive eu não consigo mais tomar vitamina de banana porque eu tomei muita vitamina de banana no pós-operatório, gente, muita vitamina de banana, muita. E nas primeiras semanas eu acredito que seja o mais difícil porque você ainda tá se adaptando ali, né, o seu corpo tá entendendo que você fez uma cirurgia. E o problema, assim, em questão ao inchaço, né, meu rosto inchou mais do que é o habitual, porque eu tive alergia ao kinésio. O kinésio, pra quem não sabe, pra quem não conhece, é uma fita azul que você cola pra segurar, né, na cirurgia ele tem a função de conter mesmo o inchaço, né, então ele colocou bastante kinésio aqui pra segurar, reter o inchaço. Porém, eu tive alergia ao kinésio e começou a coçar muito, coçar e fazer ferida na minha pele. Então, eu mandei mensagem pro cirurgião, expliquei pra ele. Eu segurei, gente, até onde eu consegui ali. E começou a ficar insuportável a coceira e ardia, né, porque tava machucando a pele. Então, eu fui lá e tirei. Mas ele não é recomendado tirar porque ele tá segurando o inchaço no seu rosto. Então, eu fiquei com o rosto desse tamanho, vou mostrar uma foto aí pra vocês, eu fiquei com o rosto extremamente inchado. Eu não sentia dor, né, dor em si, porém é uma pressão que você sente no seu rosto, como se tivesse alguma coisa apertando mesmo, né. Então, além da alergia que eu tive embaixo do queixo aqui, né, da coceira, um lado que deu uma inflamaçãozinha, então inflamou, então um lado ficou maior que o outro e saía muito pus, né, secreção, mas conforme foi passando os dias, eu voltava lá no consultório a cada uma semana pra dentista fazer limpeza pra mim dos dentes, porque quando você tá operado, você não consegue escovar os dentes. O máximo que você vai fazer, que eu fazia, era com enxaguante bucal, do lado de fora você vai passar a escova e jogar água ali com eu usava uma... Ai, gente, eu esqueci o nome agora, não me recordo. Parecia uma garrafinha, coisa médica mesmo, e ela tem um biquinho, então eu jogava ali pra poder lavar a boca, mas escovar mesmo e pro lado de dentro, você não consegue, até porque no meu caso eu estava com elástico segurando os dentes, né, então eu ficava o tempo todo assim, eu não conseguia encher, né, não dá. Por isso a questão da comida ser líquida, porque você vai colocar ali pra você conseguir engolir, então não tem como você mastigar mesmo. E aí, após 15 dias, mais ou menos, né, desse procedimento, você vai começar a comer uma comida mais pastosinha. Então, você já consegue engolir ali algo mais pastoso. E conforme vai passando os dias, né, no meu caso, foi uma coisa assim, o pós-operatório não foi tão difícil em questão de querer sair, gente, porque você não pode sair. Você não pode ficar andando pra cima e pra baixo, você tem que repousar, né? O pós-operatório serve pra você repousar. O que facilitou muito pra mim é porque eu estava na pandemia, então eu não podia sair mesmo. Eu só saía quando eu precisava ir pra fisioterapia ou fazer a limpeza, né? Então eu não vi o pós-operatório passar. Eu curti o pós-operatório porque pra mim eu já não podia sair mesmo, né? Porque tem muita gente que fala, ai, não pode sair, não pode tomar sol, que não sei o quê. Mas eu fiz numa época que eu já tinha que ficar dentro de casa mesmo, então isso facilitou muito pra mim também. E em questão também de como fica, né, a sensibilidade, então, nos primeiros meses e nos primeiros anos. Pra resumir, gente, no primeiro ano ainda, meu rosto ficou bem inchado. Tem uma foto aí que já fazia mais ou menos uns 8 meses que eu já tinha feito a cirurgia, e toda vez que eram dias de calor mesmo, o meu rosto inchava bastante, então ele ficava mais cheinho. E já de antemão, já aqui adianto que a cirurgia ortognática, gente, você não vai ver o resultado imediato em si. Ela vem com o tempo,
quanto mais tempo passa da cirurgia, melhor ela fica, tá? Melhor ela fica. Então não se assuste se você já fez, né? Você acabou de realizar o pós-operatório e tá aí, ai meu Deus, não vai dar certo. Calma que vai dar tudo certo. No começo a gente se espanta mesmo, porque você fica com o rosto praticamente deformado, você vira outra pessoa, essa é a realidade, você vira outra pessoa ali nesse processo, né? Mas conforme vai passando os dias, os meses, só vai melhorando, a tendência é melhorar. Uma coisa que muitas pessoas não falam sobre a sensibilidade, né? Que a gente fica com parestesia depois da cirurgia. Eu vou colocar aqui, fica, né, parestesia, para vocês entenderem mais ou menos. O que que acontece? A sensibilidade em si, ela fica diferente mesmo, tá? Hoje fazem 5 anos que eu realizei a cirurgia e a maneira como eu sinto a região aqui do queixo, porque eu também fiz o mento, né? Então ele fez essa região aqui também, eu vou mostrar pra vocês do raio-x como que ficou. Ele mexeu aqui também. O que que acontece? A sensibilidade, ela fica diferente, tá? Fazem 5 anos que eu fiz a cirurgia e eu ainda tenho um pouco de parestesia. Quando fazer a cirurgia, provavelmente você já pesquisou sobre isso, você já sabe o que que é. E então, como que tá a parestesia depois de tanto tempo da cirurgia, né? Gente, a sensibilidade, ela muda mesmo, tá? É uma coisa que você vai se adaptar com o tempo, porque não vai mais ser a mesma coisa. Mas com tantas as coisas que você ganha, né, que é o seu... Tem seus prós e contras, né? Os prós, eles são muito mais, eles sobressaem muito mais que os contras. O que seriam os contras, né, da cirurgia? A questão da parestesia, porque a sensibilidade muda, você não vai voltar 100% com a sensibilidade como era antes, você vai se adaptar a sentir de uma outra forma, que é o meu caso. Então tem região aqui do meu queixo que eu não consigo ter uma sensibilidade total, você perde um pouco da sensibilidade. A questão da gengiva, a parte de baixo aqui da minha gengiva, eu não sinto, mas é uma coisa que não me atrapalha no meu dia a dia. Você aprende a conviver com isso, né? E eu já sabia, quando eu fui fazer a cirurgia, que tinha a questão da parestesia, que poderia voltar 100% ou não, então eu ainda convivo com isso. E às vezes eu dou uma babadinha assim, tá falando e aí, opa, cai uma baba. Gente, sim, ficou meio assim, como perde um pouquinho da sensibilidade, fica mais solto, né, mais frágil assim. Não sei te dizer o que que é, só quem tá passando, quem passa, sabe como que é. Se você já fez a cirurgia, você sente isso, me conta aqui embaixo no comentário como que tá sendo pra você a questão da parestesia. Você já acostumou? É mais difícil no começo, gente. No começo fica bem sensível mesmo, né? E você não sente nada, a boca parece que você não tem controle da sua boca, então você baba bastante. Só que vai melhorando com o tempo, né? Inclusive depois que você faz fisioterapia, que no meu caso já era inclusa. Então foi tudo incluso, gente, foi tudo maravilhoso, porque eu consegui fazer a fisioterapia junto, né? Ele trabalhava em conjunto e ele mesmo já colocou esse procedimento ali sem eu ter que pagar nada. Então isso também ajudou muito na recuperação, questão da fisioterapia, né? Fazer tudo certinho. Eles vão te passar várias coisas para você fazer em casa, para você recuperar, né, essa expressão facial. E entre outras coisas, que vai te ajudar muito na recuperação. Então, o meu intuito, né, desse vídeo, e responder agora a pergunta que eu fiz aí, que eu acho que ficou muito bem clara, me arrependi? Não, gente, eu não me arrependi de nada. E se tivesse que fazer de novo, eu faria. Graças a Deus que é uma vez só, né? E não me arrependo, mudou muito a minha vida. Eu me sinto outra pessoa. Devolveu minha autoestima, né? Porque eu criei um complexo em relação a isso. E se você tá querendo fazer a cirurgia e está com medo, não tenha medo, vai dar tudo certo. É normal você sentir medo, porque é uma coisa que você não tá habituada e tudo que é novo e tudo que, querendo ou não, você vai mexer na sua face, né? Pode dar um pouquinho de medo mesmo. E por incrível que pareça, gente, desde o começo eu não tive medo, assim, da cirurgia em si. Eu tava muito ansiosa, muito, assim, sabe? Eu tava afoita pra fazer a cirurgia, porque eu queria muito, então
Eu acho que o querer muito, a vontade de mudar, de falar, caramba, eu consegui, falar pra mim mesma, eu consegui, né? Porque lá atrás colocaram um empecilho, colocaram uma pedra lá em cima, não que você não vai conseguir, acho que sobressaiu todo o medo e me deu uma gana, assim, pra eu conseguir passar também a fase do pós-operatório. E outra dica que eu quero dar pra vocês, preparem o psicológico. Porque é mais psicológico do que tudo, gente. O tempo vai passar. Os dias do pós-operatório, eles vão passar. Você só precisa ter paciência. Então, prepara seu psicológico para você entender que vai ser um momento de repouso ali, que você vai ter que ficar quietinha. Você vai estar limitada naquele tempo ali. Mas uma coisa que me ajudou muito é, todos os dias eu estou mais próxima da recuperação, né? Todos os dias ali eu fazia isso mesmo. Passava um dia e falava, caramba, daqui a pouco vai tudo passar e eu vou conseguir abrir a boca, eu vou conseguir falar. E, gente, passa rápido, tá? Quando você vê, já passou 5 anos e eu tô aqui contando esse relato pra vocês e eu vivo super bem, tá? Eu tenho uma vida normal. Só benefício, gente. Se você tem vontade de fazer porque isso tá te incomodando, vai em frente. Não deixa ninguém te desanimar, não, porque você não vai conseguir. Existem 1000 formas de você conseguir fazer a cirurgia. Se você tem convênio, se você quer tentar pelo SUS, porque eu acredito que essa cirurgia, por questão de saúde, você também consegue fazer pelo SUS. Eu não faço ideia de como seja o processo em si, mas eu sei que dá sim pra fazer. Então, não desista, tá? E se você tiver alguma outra dúvida, quiser saber de alguma coisa mais, eu puder te ajudar, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo, tá bom? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E esse vídeo ficou bem longo mesmo. Mas eu precisava falar sobre isso, gente, porque é uma forma de ajudar quem tá precisando aí. Eu senti do meu coração de trazer esse relato aqui pra vocês hoje, tá bom? Então, fiquem com Deus. Um beijo no coração, meninas, e até o próximo vídeo.